Amigos, muito bom dia. Deixem-me só mais uns segundos. Estou a tentar aqui ajudar o Dr. Otávio a entrar na sala. Uh, por isso, pedimos só mais uns segundos, ok? E vamos começar já uh, de imediato, assim que ele conseguir entrar na sala, ok? Só um segundo. Amigos, muito bom dia. Espero que estejam todos muito bem. Ok, ótimo. Já temos aqui o doutor. O doutor está a me ouvir bem? Sim, tranquilo, tô vendo bem. Ótimo. Então, muito bom dia a todos. Bom dia, boa tarde, aqui é meio-dia. Para quem ainda não almoçou, é bom dia. Para quem já almoçou, é boa tarde. Hoje é um dia muito especial. Temos aqui o doutor Otávio. Doutor, em primeiro lugar, quero agradecer muito, porque eu sei que o doutor tem uma vida super corrida entre as suas consultas, entre o hospital, e ainda por cima tem o seu pai neste momento a ir para o bloco operatório, e portanto eu imagino como é que está a sua cabeça, e portanto quero-lhe agradecer muitíssimo. E realmente, para ser médico, tem que se ter uma personalidade de ajudar, de servir. E se não fosse isso, outra pessoa recusaria, dadas as circunstâncias, e portanto eu quero lhe agradecer muitíssimo, ok? Portanto, o Dr. Otávio é de Belo Horizonte, é um médico cirurgião especialista em ortopedia, especialmente no joelho, ok? Penso que estou a dizer bem, mas eu gostava mais que o doutor apresentasse um pouco em termos profissionais o que é que faz, e depois vamos falar uma conversa super descontraída, tentar perceber como é que a LifeWave e o X39 chegou à sua vida, e o porquê, e como é que aplica no seu dia a dia, na sua prática clínica, o X39 e os resultados que está a ter nas pessoas. Ok? Então vamos começar pelo princípio. Quem é o Dr. Otávio? Ok? Ô, Silvio, obrigado pelo convite, né? Obrigado a todos vocês que estão presentes aqui conosco hoje. Meu nome é Otávio Melo, eu sou médico ortopedista, né? Como eu disse, né? Formei aqui no Brasil e trabalho já há um pouco mais de 20 anos, focado mais na área de tratamento da dor, medicina regenerativa, medicina, com abordagem integrada. E durante esse período aí da minha carreira, eu tive a oportunidade de fazer diversos cursos de especialização, de pós-graduação, e fazer pesquisas, né? Fui docente em algumas universidades também. E durante essas minhas experiências, eu, né, comecei a pesquisar sobre formas de estimular a regeneração. Então, o meu, né, o mestrado foi nessa área de regeneração e atualmente eu realizo doutorado na área de infravermelho, né, ou seja, com tecnologias que permitem estimular as mitocôndrias, estimular as células estaminais na sua capacidade máxima de regeneração do corpo. E durante essas pesquisas, eu comecei a trabalhar com alguns equipamentos, alguns dispositivos médicos que fazem esse estímulo, né, que é um estímulo regenerativo. Há algum tempo atrás, conversando com uma prima que teve acesso à tecnologia do X39, ela me falou a respeito e inicialmente, obviamente, fiquei um pouco cético, né, devido à simplicidade da tecnologia, ou seja, a forma como ela era apresentada. Mas eu, né, me reportei ao meu orientador do doutorado, que é um pesquisador com muitos anos de carreira, de estrada dentro da academia, nessa área de infravermelho especificamente. E foi quando, para minha surpresa, ele disse que realmente
ah, um par de décadas atrás, ele tinha já tido acesso a uma pesquisa dentro da universidade, no qual se faziam algumas pastilhas com essa capacidade de refletir o infravermelho do corpo, o infravermelho produzido pelo próprio corpo, mas que isso naquele momento era economicamente inviável para o mercado, era muito caro, era inacessível e era disponibilizado apenas para atletas de alta performance, para pessoas de um poder aquisitivo muito alto. Comecei a pedir para ele a literatura, comecei a ler a respeito e, né, para minha felicidade, isso estava muito alinhado com a proposta do X39, que é o produto, então, que essa prima minha tinha me falado a respeito. Né, eu costumo viajar muito a Portugal, costumo eu tenho familiares em Portugal, e então eu tive o primeiro contato com o produto e comecei então a indicar para alguns pacientes, e comecei a ver os resultados, tanto que alguns falavam muito do alívio das dores, alguns com melhora de performance, e isso realmente, né, me deixou muito feliz, pela capacidade de continuar impactando a vida dessas pessoas de uma forma mais simples, mais acessível, né, e muito mais barato do que era no começo. E, em resumo, vamos falar assim, essa aí foi, né, o início dessa história, Início. né? E aí eu É, comecei a testar, e né, uma das primeiras pessoas que eu testei foi na minha própria família, né? Então, eu vi alguns resultados dentro de casa, depois eu comecei a usar em mim mesmo também, e também comecei a perceber alguns efeitos, né, que realmente me chamaram a atenção. E hoje eu tenho, né, pacientes espalhados pelo mundo todo, né? Com a internet isso facilita muito, né? E é um produto que está muito disponível na grande maioria dos países. porque o doutor, sendo conhecido na sua especialidade, acaba por ser abordado por muitas pessoas no mundo para lhe resolver o problema, penso que mais a partir do joelho. Então, remotamente fica um pouco complicado, às vezes, poder ajudar. Claro que há muita gente que se desloca até si e fazem os tratamentos na sua clínica, mas isto é uma forma também de, à distância, conseguir ajudar essas pessoas, não é? Sim, com certeza. Até porque quando é feita uma prescrição, né, quando algum tipo de atendimento é feito online, por exemplo, uma receita, né, uma prescrição que eu faço com o meu registro médico brasileiro, ela não tem muita validade em outros países. Então, eu sempre buscava, né, alguma maneira de poder atender essas pessoas e oferecer para elas uma forma de darem uma sequência, uma continuidade no seu tratamento no seu próprio país, né? E não adiantava eu prescrever ali um analgésico, um anti-inflamatório, né? Um remédio, um fármaco, né? Como nós estamos falando de uma tecnologia, né? De um dispositivo que ele pode ser utilizado mesmo sem receita médica, então a grande vantagem, né, que eu digo, é porque não precisa ser médico para poder utilizar. Não precisa ser médico para poder indicar. Muito pelo contrário, né? O que a empresa traz para a gente é uma oportunidade de que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, a qualquer momento, consiga melhorar os seus níveis de saúde, consiga melhorar a sua ativação mitocondrial, consiga fazer a ativação e sinalização das suas células estaminais de uma forma simples, né? De uma forma, né, muito acessível, né? Então, eu até deixei para, né, vou pegar aqui o dispositivo, não sei se você já apresentou ele para as pessoas, né, mas é muito fácil de usar, né? Então, simplesmente você pega um adesivo, vou abrir minha bolsa aqui. Doutor, estão aqui a pedir para o doutor se chegasse um pouquinho mais ao micro e falar um pouquinho mais alto, porque não se está a Ah, ouvir muito sim. bem. Se o doutor pudesse falar um bocadinho mais alto, ok? Ok. Tudo bem. Ótimo. É, né? É isso que eu ia dizer, né? Eu ia dizendo que é um dispositivo, um adesivo, é muito simples. E aí ele pode ser utilizado todos os dias, né, durante 12 horas. E isso realmente né, é simplesmente pegar um patch, né? Doutor, explicando de uma forma muito simples, não científica, eu sei que o doutor é um investigador, é um cientista e, portanto, às vezes fica difícil
não falar com muitos jargões, não é? Mas basicamente as pessoas têm que compreender que na realidade o PETS não faz nada. O que faz é o nosso corpo. O que ele consegue é estimular as células staminais para que as células staminais façam o seu trabalho, que é uma coisa absolutamente genial. E, portanto, eu gostava que o doutor explicasse um pouco aqui o que é que realmente o que é que são as células staminais e o que é que elas representam no nosso corpo e o poder que elas têm em termos regenerativos e o porquê de que, quando nós somos crianças, essas células terminais têm um determinado tipo de atividade e função, e depois, à medida que nós vamos envelhecendo, vão estando cada vez mais adormecidas. Eu gostava que o doutor explicasse um pouco esta dinâmica e o poder das células terminais, por favor. Então, é exatamente isso, né, Silvio? Quando nós nascemos, né, nós temos uma capacidade regenerativa máxima. Tanto que a taxa de crescimento, a velocidade de crescimento das nossas células, dos tecidos, dos órgãos, ela tem ali o seu ápice, né, quando nós somos jovens, né? E à medida que nós vamos envelhecendo, os nossos tecidos vão deixando de se regenerar com tanta eficiência. Isso é muito simples de se observar na prática. Quando uma criança cai da bicicleta, né, cai do patinete, acho que é aqui em Portugal diz, de outra É, forma, da bicicleta. tem, né, ou seja, então a pessoa cai ali, rala, né, sofre ali uma escoriação, né, uma lesão, e numa criança, 2, 3 dias depois já está cicatrizado, está muito simples. Quando uma pessoa idosa sofre uma queda, por vezes demora semanas, dependendo do caso, se ela tiver outras doenças, diabetes, né, problemas cardíacos, renais, usar alguns determinados remédios, por vezes demora semanas ou até meses para que isso cicatrize. E isso é uma observação que, na prática, nós podemos entender como a capacidade regenerativa do corpo humano, ela se reduz com o passar do tempo, né? E isso começou a ser estudado para poder se compreender o motivo dessa redução e tentar controlar isso de uma maneira que fosse possível devolver ao corpo humano essa capacidade de regeneração. E isso teve um grande salto na década de 60, 70, quando um pesquisador, o Dr. Laurent Picard, era um bioquímico que trabalhava para o exército americano, ele descobriu que essa ativação das células estaminais, ela era influenciada por um peptídeo de cobre, né? Esse peptídeo ele foi descoberto meio quase que por acaso durante as pesquisas do Dr. Picard, quando ele estudava o soro sanguíneo de bois e via a questão da coagulação. Então, observava ali que determinados animais tinham uma coagulação mais rápida, outros tinham uma coagulação mais lenta, e ao fazer o estudo bioquímico dessas amostras, ele percebeu que alguns animais tinham uma quantidade maior desse peptídeo de cobre e outros tinham uma quantidade menor. Quando eu falo peptídeo de cobre, né, então eu vou explicar para as pessoas que não são da área da saúde, nosso corpo ele é composto de proteínas, né? As proteínas formam as enzimas, os neurotransmissores, o colágeno, ah, todas as substâncias que circulam pelo nosso corpo, elas, na sua grande maioria, estão ligadas a algum tipo de proteína. A albumina é uma proteína, né, que a gente tem na alimentação, né? Nós temos proteínas nos músculos, temos proteínas na pele, temos proteínas nos ossos. E o que acontece? Essas proteínas, ao serem, por exemplo, ingeridas, quando uma pessoa se alimenta, por exemplo, de um bife, né? Essa proteína ela é quebrada primeiro em peptídeos e depois em aminoácidos, certo? E então o aminoácido ele é uma substância química, é uma molécula pequena que ao se agrupar ela pode formar o que é chamado de peptídeos. Quando nós temos dois peptídeos, dois aminoácidos, nós chamamos de dipeptídeo. Quando nós temos três aminoácidos, nós temos um tripeptídeo. Então, essa pesquisa do Dr. Laurent Picard, ele descobriu que existia um tripeptídeo ligado ao cobre. E esse tripeptídeo, né, hoje nós sabemos o nome dele, né, ou seja, vem três aminoácidos, que é glicina, histidina e lisina. A sigla para isso é GHK, né? Então, GHK ligado ao cobre forma então essa substância que ela é capaz de ativar a capacidade regenerativa do corpo. Bom,
Quando nós trazemos isso para os tempos atuais, né? E aí nós, principalmente quando falamos a respeito da tecnologia, do X39, da LifeWave, o que ocorre é que ao nosso corpo, ao ser estimulado em determinados pontos, por determinados comprimentos de onda de luz, né? Sabemos que a luz ela vai desde o ultravioleta até o infravermelho. E ela vai tendo as cores, né? Que são as cores primárias, as 7 cores do arco-íris, e as cores secundárias, que são as combinações entre essas cores. Então, e nós temos ali principalmente o infravermelho, que é aquela parte da luz que não é visível pelo olho humano. Então, ali existe né, quando nós lembrarmos da época da pandemia, existiam câmeras de infravermelho que eram utilizadas na porta do banco, na entrada de shopping center, né, de malls, na entrada de aeroportos, para detectar a pessoa que estava com febre. Porque a febre é uma forma de calor. E o infravermelho, ele é detectado sob a forma de calor, né? Então, esse calor que o nosso corpo produz, se você colocar a sua mão perto de outra pessoa, você vai ver que ela está com a temperatura elevada em relação ao ambiente, né? Ou seja, geralmente o corpo humano ele se mantém estável em torno de 36 a 37 graus, né? Não sei quantos graus está em Portugal agora, vocês estão em pleno verão, mas acho que não chega até esses 36, Está 37 fora de graus, controle. né? Está muito calor. Aqui, aqui hoje na minha cidade nós estamos em torno de 12 graus, né? Então a gente está, né, um inverno bem gostoso esse ano. Então, o que acontece? Esse calor que o corpo humano produz, ele é liberado sob a forma de ondas de infravermelho, que são as ondas de calor. E, ao utilizarmos o PET, esse calor é devolvido para o nosso corpo em pontos específicos. Ou seja, se a pessoa tem uma inflamação no ombro, ou no joelho, ou na coluna, ou até mesmo, né, em algum órgão do abdômen, né, na cabeça, na região aqui da face, ou na região do ouvido, nós podemos devolver esse infravermelho para o corpo através de um cristal que reflete um certo pedaço desse comprimento de onda, né? Ou seja, ele não reflete todo o infravermelho, né? E esse eu falo que é a parte do segredo industrial da empresa, né? Em nenhum lugar na literatura a empresa ela coloca qual é esse espectro do comprimento de onda e mas existem alguns dispositivos médicos, né, que fazem a emissão de ondas de infravermelho, né, como lasers, como LEDs, né, ou seja, como lâmpadas de infravermelho, que já são utilizadas de forma terapêutica há muitos anos. O que difere, então, nós utilizarmos um simples patch, né, de uma caneta que emite laser ou né, de uma máquina grande e cara como as que eu adquiri para minha clínica, nisso. Eu falo que é o acesso, né? Porque para você utilizar uma caneta, por exemplo, dessa, você tem que utilizar uma fonte de energia. Você tem que usar uma pilha, uma bateria, uma tomada elétrica, ela tem que estar ligada a uma fonte. Mas veja bem, o próprio corpo humano já é uma fonte de energia. Nós produzimos energia o tempo todo, nós produzimos calor o tempo todo, nós produzimos ondas de infravermelho o tempo todo, tanto que se colocar uma câmera de infravermelho numa sala de aula, todas as pessoas vão ser vistas como emissoras de calor. Então, esse PET ele tem essa grande vantagem que a pessoa não precisa ficar presa a uma tomada de um aparelho. Ela pode colocar o PET em si e trabalhar, fazer seu ginásio, né, dirigir, nadar e ter muito mais liberdade, né? Então, Na eu realidade, vejo é uma tecnologia genial, de tão simples, não é? Que às vezes nós olhamos. Eu, quando olhei pela primeira vez para o X39, eu pensei, como é que um penso, não é? Como é que um autocolante vai fazer uma coisa absolutamente incrível. Realmente não dei o valor, mas à medida que nós vamos percebendo a tecnologia, ainda mais o doutor que é investigador e está exatamente no centro, e estudou especificamente este efeito no corpo e no fundo a tecnologia veio ao encontro de si, ou o doutor ao encontro desta tecnologia, não sei bem como, mas o que universo conjugou a dar-lhe a ferramenta certa para aplicar esse conhecimento. Doutor, de, de todos os resultados que o doutor já viu, há quanto tempo é que aplica o X39, mais ou menos? há 1 ano e meio Um aproximadamente. ano e meio. Quais são assim os resultados mais incríveis que o doutor experienciou com os seus pacientes, ou pessoas a quem você recomendou o PETS?
Eu vi pessoas com quadros de fibromialgia, pessoas com quadro de fadiga, pessoas com dores articulares que já tinham tentado diversos tratamentos convencionais, digamos assim, né, com fármacos, com remédios, com infiltrações, né, pessoas que já tinham aí dores há mais de 10 anos, processos de cicatrização difícil, sabe, de feridas que tinham muita dificuldade para cicatrizar. Eu digo que, como é um mecanismo que age em todo o corpo, né? Então, o que acontece? Isso não é um tratamento, né? Eu acho que é o primeiro ponto que é importante que as pessoas entendam, que ao contrário de uma pessoa que chega, por exemplo, com a pressão alta ao médico e que vai receber ali uma receita de um remédio para baixar a sua pressão, né? Isso é uma tecnologia que ela não é para tratar uma doença. Eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. Não é que você vai usar o X39 para tratar uma dor, para tratar uma artrose, para tratar uma tendinite. Não. O que ocorre é que, ao utilizar o penso autocolante, o PET, como, né, prefira dizer, o que vai ser oferecido para as pessoas é uma restauração da capacidade natural de regeneração do seu próprio corpo, através da produção desse tripeptídeo de cobre e através da ativação das células estaminais que já fazem parte do corpo dela. Ou seja, é um processo absolutamente natural. O adesivo, ele não contém nenhuma substância que é transmitida para o corpo. Isso é um método físico, né? Então, ou seja, ele vai apenas refletir um determinado comprimento de onda do próprio corpo sobre aquela região. Eu costumo fazer uma comparação, Silvio, que é como se a pessoa estivesse a fazer uma sessão de acupuntura, certo? Não sei se você já fez alguma vez a experiência de fazer uma sessão de acupuntura, mas você chega lá com uma dor no joelho, uma dor no ombro, uma dor na coluna, e o médico ou o terapeuta, ele introduz uma agulha, né, perfurando a pele da pessoa, e aquela agulha ela vai estimular ali mecanismos bioquímicos de liberação de endorfinas, de liberação de óxido nítrico, de liberação de peptídeo de cobre, através de uma agulha perfurando a pele. Só que para algumas pessoas, por exemplo, a experiência de ter que ficar colocando uma agulha, além de demandar que ela vá até o consultório do médico, do terapeuta, né? Ou que ela tenha aquele desconforto de ter que ficar parada enquanto ela está sendo agulhada, ou até mesmo o medo de ter o seu corpo violado através de um instrumento pontiagudo e perfurante, né? Isso gera um pouco de desconforto. E o que eu observo é que os resultados, inclusive os trabalhos, né, e livros que explicam sobre o início da empresa, há 20 anos atrás, quando eu me formei em medicina, essa empresa estava a começar as suas atividades, né? Então, É porque isto é uma ah, investigação, a LifeWave não apareceu assim do nada, né? É uma investigação de não anos e anos, existe. né? Existe uma história, né? Existe aí um processo de pesquisa e desenvolvimento, né, que envolveu desde a Marinha Americana, atletas da Universidade de Stanford, né, as Olimpíadas de 2004, na verdade, que foi quando o primeiro adesivo, né, ainda não existia X39 na época, né, o X39 surgiu agora na época próxima da pandemia, né, mas os primeiros produtos que a empresa desenvolveu, eles foram muito focados nisso, para atletas de alta performance, né, para pessoas que não poderiam ter uso de fármacos durante a competição, devido até a questões de doping, né? E aí houve ali, né, se nós vamos ver a história, lá em 2004, nas Olimpíadas, várias pessoas acreditavam que tinha ali algum fármaco, né, alguma morfina, alguma coisa assim. E esses atletas foram testados à exaustão, né? Ou seja, o comitê antidoping foi acionado, né, e aí fez ali uma investigação muito profunda para justamente comprovar tudo isso que eu estou dizendo para vocês, né? Que é um método puramente físico, ou seja, não existe ali nenhum fármaco que seja transferido para dentro do corpo da pessoa. Por isso que nós dizemos que é um método 100% natural, porque é como se a pessoa estivesse a se expor a né, a um comprimento de onda, como o infravermelho, né, no qual, por exemplo, vamos dar um exemplo, no qual, por exemplo, ela poderia se expor a uma luz natural, como a luz do sol era utilizada né, na Idade Antiga, né? Existiam solários, né? Os solários eram centros terapêuticos
na Grécia, né? E assim como eram os balneários, também eram centros terapêuticos, né? E isso, só que acontece, através do uso do dispositivo, nós conseguimos concentrar e localizar esse estímulo em determinados pontos do corpo, que podem ser, por exemplo, o ponto da C7, que é um ponto que é utilizado em acupuntura, inclusive, né? Os pontos, por exemplo, embaixo do umbigo, ou sobre as regiões que estão afetadas, né? E aí você pode utilizar ele em determinados, né, em várias regiões do corpo. Isto é tipo, os bombeiros estão espalhados pelo corpo inteiro, em quartéis, e estão todos a dormir. E o corpo está em conflito, está a arder, não é? Está a arder, há fogos por todo lado, mas eles estão a dormir. E o PETS o que faz, basicamente, é colocar uma sirene gigantesca no corpo para acordar todos os bombeiros e pôr os bombeiros todos a apagar o fogo. Basicamente, é isto que acontece, né? Portanto, são os bombeiros que nós temos no nosso corpo que nos conhecem, é que conhecem porque foram eles que fabricaram, no fundo, os órgãos, foram eles que fabricaram o nosso corpo. Não há, ou seja, inclusive há tecnologia em que faz com que o bebé, pode-nos falar um pouquinho sobre isso, ou seja, quando o bebé nasce, dão-nos hoje a hipótese de recolher as células staminais não é da placenta, é do cordão umbilical, por forma mais tarde, anos mais tarde, é congelada, a poder ser usada. Pode-nos falar um pouquinho sobre isso? Portanto, é só para as pessoas perceberem realmente o poder e os estudos que já existem acerca do poder das células terminais, não é, doutor? Essa é uma área, né, a qual eu me dedico há pelo menos 10 anos, aí, nos últimos 10 anos eu trabalho exclusivamente com essa parte de terapias regenerativas. E hoje existem, né, diversos estudos científicos demonstrando a capacidade de regeneração. Eu poderia citar vários tecidos, cartilagem, tendões, ligamentos, lesões da pele, queimaduras. E mais recentemente, algumas pesquisas, né, com essas células estaminais colocadas no corpo, têm demonstrado, por exemplo, lesões da espinha, né, da medula espinhal em pessoas paraplégicas que estão recuperando seus movimentos, pessoas com histórico de doenças cerebrais, né, sequelas de derrames, né, de pessoas com problemas cardíacos, como infartos, também tendo sua capacidade recuperada através das células estaminais. Né. Mais recentemente, né, um trabalho que ganhou muito destaque, pessoas com diabetes do tipo 1, que receberam infusões de células estaminais no seu pâncreas, e eles deixaram de ser diabéticos. Então, diabetes do tipo 1 é diferente do diabetes do tipo 2, né? Diabetes tipo 1 é a pessoa que não produz insulina, né? E o corpo dela volta a produzir insulina quando ela recebe esse tipo de tratamento com infusão de células estaminais. Só que grande parte desses tratamentos, né, são utilizadas injeções, ou seja, essas células são retiradas de algum local e aplicadas em outro, né? Seja do próprio paciente, como é o caso, por exemplo, das células da gordura, células da medula óssea, né? Então, obviamente, eu sou cirurgião, eu utilizo essas técnicas ainda com os meus pacientes, porque em determinados casos nós precisamos ter uma resposta mais rápida e, né, a aplicação dessas células estaminais, ela realmente é impressionante, os resultados são muito rápidos, promissores, mas em alguns casos, né, não há como ser feito um procedimento cirúrgico para poder fazer essa aplicação. E nesse caso, fazer o estímulo de células estaminais, e aí nós temos várias formas de fazer, entre as quais o X39 realmente é talvez a mais simples, a menos agressiva, né? E com certeza a mais acessível, sem sombra de dúvida. Se você, né, tem interesse em estimular a capacidade regenerativa do seu organismo, né, trabalhar de alguma maneira que possa estimular essas células estaminais, vai fazer uma grande diferença na sua qualidade de vida, no envelhecimento com saúde. Isso realmente é impressionante. Por isso é que explica que o X39, ao estimular as células estaminais, funciona em praticamente todas as patologias. Claro que há pessoas que funcionam mais rápido, outras pessoas que funcionam mais lento, há pessoas que bebem pouca água e que deviam beber mais água, há pessoas que têm um nível do peptídeo de cobre mais baixo no corpo, então demora mais tempo. Mas uma das coisas que eu no início me espantou e quando eu comecei a ver
testemunhos uns atrás dos outros, testemunhos absolutamente incríveis, e a variedade de patologias era imensa. E é uma coisa que a pessoa não compreendendo a tecnologia, não compreendendo o conceito, pensa assim. Eu não sei se vocês usam esse termo aí, mas as pessoas pensam, "Ah, isso deve ser a banha da cobra. Isso deve ser uma treta." Não sei se vocês usam esses termos aí. Nós temos, a gente pode usar tecnicamente o termo panaceia, né? É um termo, vou fazer um termo médico, né? Panaceia era uma lenda, né? Uma utopia de que fosse a cura de todos os males, né? Aqui no Brasil, como a banha da cobra, a gente usa aqui a manteiga de sucuri, né? Ou seja, existem, né, o óleo de tubarão, né? Ou seja, existem algumas coisas assim. Mas o que acontece? Veja bem, como não nós estamos a entender de que o processo de envelhecimento ele está relacionado com o aparecimento de algumas doenças, isso é um fato, né? Ou seja, à medida que as pessoas envelhecem, a grande maioria delas adoece ao envelhecer. Estou falando alguma novidade aqui para alguém? Acho que não, né? Pessoas velhas são mais doentes do que as pessoas jovens. Isso faz algum sentido para você? Ótimo. Então, nós podemos falar que as pessoas velhas são menos saudáveis do que as pessoas jovens. Isso também faz algum sentido para a maioria das pessoas. Quando nós entendemos que o processo de manter a saúde, ele envolve o combate aos radicais livres, a diminuição do estresse oxidativo, a capacidade regenerativa do corpo, e nós podemos estimular tanto a produção dessas substâncias, né, que são antioxidantes, e o que ficou comprovado cientificamente é que o X39, através do peptídeo de cobre, ele consegue reduzir a quantidade de radicais livres no nosso corpo. Nós sabemos que radicais livres estão relacionados à hipertensão arterial, a problemas circulatórios, a problemas neurológicos, a problemas digestivos, a problemas mentais, a problemas de cicatrização, né? E a diversas doenças, como doenças chamadas de doenças crônicas degenerativas. Então, ao evitarmos que nosso corpo mantenha a produção dos radicais livres, certo? Ou seja, isso é um efeito antioxidante, certo? Radical livre oxida. O que é oxidação? A oxidação é um processo que vai induzir a morte das células, a toxicidade das células, né? E a necessidade de que o corpo se inflame para combater esses radicais livres, certo? Só que quando uma pessoa utiliza um remédio anti-inflamatório, ela vai estar exposta aos efeitos colaterais do anti-inflamatório, como, por exemplo, o aumento da pressão arterial, como as lesões renais, como os problemas circulatórios, né? Ou seja, tudo isso são efeitos colaterais do uso desses fármacos. Quando nós estamos diante de uma inflamação crônica, toda inflamação crônica, ela passa por um processo chamado estresse oxidativo. O estresse oxidativo ele está relacionado com o envelhecimento. Quando uma pessoa, você pode ver que há pessoas que com 40 anos parece que tem 60. Da mesma forma que há pessoas que com 70 parecem que têm 35, certo? E isso está relacionado muito a esse mecanismo chamado de estresse oxidativo. Por isso que existe hoje cremes de pele com vitamina C. Existem cremes de pele com o peptídeo de cobre, com GHK+CU, por exemplo, certo? Ou seja, existem formas de se retardar o processo do envelhecimento. E o envelhecimento nós estamos falando só de pele, não estou falando só de colágeno na pele. O colágeno é uma substância que está em todos os órgãos do nosso corpo. O cérebro tem colágeno, o coração tem colágeno, o intestino tem colágeno, os ossos têm colágeno, os músculos têm colágeno, né? Então, o GHK+CU, ele, né, que é o peptídeo que o X39 auxilia o nosso corpo a produzir, além de estimular as células estaminais, ele aumenta a produção do colágeno. Então, realmente, quando foram feitos os estudos científicos de laboratório e coletaram-se amostras das artérias, né, de animais que não tinham recebido e animais que receberam esse tipo de tratamento, o que ficou demonstrado cientificamente, além da ativação dos genes que retardam o processo de envelhecimento, foi que essas artérias que estavam envelhecidas, elas rejuvenesceram. E isso está comprovado na literatura, né? Então, não sou eu que estou dizendo, não é o comercial da empresa que está dizendo, né? Foi um estudo científico que demonstrou que realmente a diminuição desse estresse oxidativo, a diminuição dos radicais livres, o aumento da produção do colágeno, a melhoria dessa inflamação crônica, que tudo ocorre através desse mecanismo.
Então, Isso, eu digo que assim, não há por que não utilizar, né? portanto, não há qualquer tipo de contraindicações algumas, portanto, não há qualquer tipo de contraindicação, certo? Ô, Silvio, a empresa, ela tem uma certa questão de compliance, né? Então, isso aí tem que ser explicado, porque não foram feitos estudos científicos com gestantes, né? Com pessoas transplantadas e nem com pessoas em tratamentos oncológicos, certo? Então, veja bem, existem essas três ressalvas: gestantes, grávidas, né? Pessoas que foram submetidas ao transplante, por quê? Em teoria, a ativação do sistema imunológico poderia aumentar o risco de uma rejeição, isso é questionável, tá? E em pacientes oncológicos, eu te digo que existe aí uma ressalva da empresa para que não seja feito o uso, principalmente os que estão em tratamento de quimio ou radioterapia. Todavia, eu conheço pessoas que já fizeram uso do X39 durante o tratamento de câncer, por sua própria conta e risco, e tiveram bons resultados. Eu conheço pessoas que começaram a fazer o uso do X39, não sabiam que tinham câncer e depois descobriram que tinham um tumor e continuaram a utilizar e também não, né, evoluíram muito bem. E existem trabalhos científicos comprovados de que o GHK-Cu ele auxilia o corpo ou as células a combaterem determinados tipos de tumores. Veja bem, isso não é uma recomendação para que se utilize o X39, porque não existem trabalhos de grandes populações que possam comprovar esse efeito. Em teoria, certo? Ou seja, o que eu posso dizer, ou seja, de forma observacional, eu já conheço pessoas que fizeram esse uso. Todavia, existe a ressalva por parte do fabricante. Eu não posso recomendar uma pessoa Ok. com câncer que faça esse Quando a uso pessoa do ponto de está vista em médico. tratamento de quimio ou de radioterapia, portanto, nessa fase do tratamento, depois do tratamento acabar, já não há essa ressalva, certo? Exato, não existe essa ressalva e, inclusive, eu suspeito que no futuro possa ser que o X39 venha a ajudar, inclusive, essas pessoas. Mas isso ainda precisa ser estudado. Ok, muito bem. Então, isto tudo explica como eu, por exemplo, como eu tenho uma vida muito sedentária. Eu comecei a notar coisas como se eu fizesse isto ao braço, não conseguia, tinha uma dor logo enorme. Eu conduzia e chegava à portagem para tirar o ticket, fazia isto e Uhum. era uma dor realmente enorme. Eu não estava num estado depressivo, mas estava num estado em que a minha energia era muito baixa, mesmo muito Uhum. baixa. E eu notei, meia hora depois de colocar o patch, eu fui ao evento da LifeWave e meia hora, quer dizer, não é 2 meses, 3 meses, é meia hora, eu deixei de ter dor. Foi uma coisa absolutamente incrível. E em espaço de uma semana, 2 semanas, a minha energia, voltou de uma forma que eu fiquei. Claro que o entusiasmo de ter um novo projeto, de, de, de de começar com um determinado tipo de atividade, obviamente me estimulou mas a minha acuidade mental, a minha destreza, porque nós quando ficamos cada vez mais parados, a nossa destreza cerebral também vai se degradando um pouquinho, não é? A gente começa-se a não se lembrar das palavras, este tipo de coisas. Portanto, eu senti uma diferença realmente muito grande em muito pouco tempo, em energia, em acuidade mental. Como é que o doutor explica isto? Então, uma das possibilidades, né, teóricas para poder explicar um efeito desse, é a questão de que um mecanismo chamado de neuroinflamação, né? Ou seja, o que que isso significa? Quando nós temos inflamações no corpo, nós sentimos dores, né? Uma inflamação na articulação, no joelho, no quadril, no ombro, na coluna, isso dói. Quando o cérebro está inflamado, ele não necessariamente ele vai doer, né? Nós temos as inflamações das meninges, que é aquela membrana que reveste o cérebro, né? Que pode até dar uma doença chamada de meningite, e ali sim existe uma dor de cabeça. Mas o tecido cerebral, ele não é muito, ele não se manifesta muito com dor, né? Ou seja, não tem uma dor dentro do cérebro. A inflamação no cérebro, ela vai lentificar a condução dos estímulos elétricos. A inflamação do cérebro vai levar a que a pessoa tenha, de repente, uma memória mais fraca,
um raciocínio mais lento, né? Uma doença que a gente chama de brain fog, né? Que é, ou seja, a fumaça cerebral, né? Como se a pessoa estivesse ali dentro, é como se ela estivesse lenta. As respostas, às vezes, ficam um pouco mais lentas, né? E ao diminuir a inflamação, né? Eu estou falando que o que está comprovado é que é uma tecnologia que ajuda na redução da inflamação em todo o corpo, não apenas no local onde foi aplicado, né? Mas todo o corpo se beneficia através da produção desse peptídeo. Então, um dos órgãos que pode ser beneficiado através do uso dos dispositivos, sem sombra de dúvida, é o cérebro. E a redução da inflamação cerebral vai trazer esses sintomas aí, né, de mais vigor, de mais disposição, de mais energia, porque o cérebro deixa de ficar inflamado, então a percepção é que algo mudou, né? E a dor muscular? É pela mesma razão da inflamação, não é? Eh, doutor, está a cortar, parou. Já agora vou aproveitar e vamos terminar, entretanto. Se alguém tiver alguma pergunta, coloque aí no. Estão-me a ouvir bem? Coloquem aí, por favor. Podem colocar as suas A minha perguntas. conexão, Está um bocadinho minha conexão afagado, deu. mas acho que já o consigo ouvir melhor. Então, o que explica também a questão da dor é exatamente a mesma coisa, não é, doutor? Sim, Está-me a ouvir? sim, Doutor, sim, sim? estou. Oi, alô? Sim, Sim, sim. show, show, isso bem. Sim. Está-me a ouvir, doutor? Parece que há um Estou. pequeno delay aqui na conexão. É, mas já penso que já melhorou. Sim. Não, está com problemas. Sim. Bom, Estamos com problemas. é. Ahm, ok, pode tentar outra vez, doutor. Para mim parece que normalizou agora. Ok, vamos lá. Então, o que explica a questão de passar a dor é pela mesma razão da redução da inflamação, não é? Sim, sim. Exato. Ok, muito bem. Então, eu gostava de saber, está aqui uma pergunta, uma pessoa que tenha fibromialgia, espondilite abetilosante e neste último ano teve cancro de mama, como é que o X39 pode ajudar? Então, Silvia, eu sempre tenho muito cuidado antes de recomendar, né? Porque o que acontece? Como eu sou médico, qualquer recomendação de uso que eu faça, ela pode se tornar pode ser considerada uma prescrição, né? E legalmente falando, eu não posso prescrever sem conhecer o paciente, né? Então, sem identificar os fatores de risco, sem entender as outras questões, né? É, de forma genérica, são doenças inflamatórias, essas que ela mencionou, né? A fibromialgia, ela está muito relacionada com fadiga, com mau funcionamento das mitocôndrias. Uma espondilite anquilosante, ela precisa ser investigada na sua causa. Muitas das vezes, não só essa, como as outras doenças reumáticas, possuem gatilhos. Esses gatilhos, eles podem ser alimentares, emocionais, né? Podem ser genéticos, ou seja, tem que se identificar a causa, certo? Ou seja, né, diz que teve um cancro também, ou seja, provavelmente é uma pessoa que está com a saúde bastante comprometida aí, talvez, né, pelos hábitos de vida inadequados, talvez uma alimentação errada ou falta de atividade física. E tudo isso tem que ser avaliado com calma. O que eu sempre digo é o seguinte, o X39, ele não é algo que vai fazer milagre numa pessoa que tem maus hábitos, né? Então, se ela tem esse conjunto de doenças, provavelmente ela deva ter a necessidade de fazer alguma mudança de estilo de vida, e nessa mudança de estilo de vida, né, na qual pode ser revisto aí a questão da alimentação, a questão do sono, a questão, né, do estresse emocional, a questão da atividade física, e também pode ser que o X39 seja um fator auxiliar para ela mudar esse estilo de vida, né? Pode ajudar na redução da inflamação, na diminuição da dor, né? Pode ajudar na questão, como eu disse, né, dessa neuroinflamação da disposição, mas
sem conhecer o caso a fundo, eu não posso falar é, que ela tenha que fazer uso ou não, né? Ou seja, seria necessário uma conversa individualizada, né? Ou seja, isso não é um produto que eu recomendo simplesmente entre no site e compre. Eu acho que é importante que a pessoa entenda que, além de fazer uso, por quê, Silvio? Porque eu vejo pessoas que nenhum produto é 100% eficiente, certo? Você entende isso? Ou seja, a maioria das pessoas tem benefício, mas existe ali talvez uns 5%, né, 4% das pessoas que vão utilizar o X39 e que não vão perceber resultados. E isso geralmente acontece naquelas pessoas que têm maus hábitos. Uma pessoa que se alimenta de forma inadequada, uma pessoa que não ingere água da forma correta, uma pessoa que não se exercita, uma pessoa que não dorme direito. Essa pessoa não adianta ela querer colocar um X39 e achar que o X39 vai curar os maus hábitos de vida dela. E aí, essa pessoa, isso é o que eu vejo que às vezes as pessoas usam o X39 e não sentem melhora. E isso não é porque o X39 não funcionou. Pode ser porque os hábitos de vida dela estão inadequados. Então, eu entendo o X39 como um componente de um novo estilo de vida. E aí sim, quando a pessoa ela aceita fazer a mudança, o X39 vem para ajudá-la, né? Mas ele não vai, não adianta a pessoa querer tomar, não sei se fala cachaça, aguardente, aí em Portugal, como é que se fala, né? Tomar cachaça o dia inteiro e achar que vai pôr um X39, ele vai, né? E ele vai anular o efeito da cachaça. Não é assim que funciona, né? É, até porque há pessoas que têm que realmente. Ou seja, eu em meia hora realmente deixei de ter dor, mas não quer dizer que uma pessoa em meia hora, ainda por cima uma pessoa com fibromialgia, que em meia Uhum. hora vai tirar a dor. Portanto, as pessoas têm que ter a expectativa no lugar certo. Ou seja, quando nós fazemos a pessoa tem que fazer no mínimo 3 meses, 3 a 6 meses, dependendo realmente da gravidade, dependendo da forma como o corpo está e, obviamente, que em conjunto com essas mudanças de hábito que muitas delas provocaram essa situação. E Porque claro, isso é um autocuidado, certo, ô Silvio? Uma pessoa que não tem autocuidado, não adianta ela comprar um penso e não dormir, não se alimentar, não beber água, não fazer atividade física, não controlar a sua emoção, né? Ou seja, eu gosto de explicar isso e ser claro nisso, porque há pessoas, né? Nós temos grupos de WhatsApp, né? E eventualmente aparece lá uma pessoa que fala assim: ah, eu utilizei e não tive resultado. Mas é uma pessoa que geralmente ela não está a se cuidar, né? E aí ela transfere só para o pet toda uma responsabilidade de que a sua saúde mude do dia para a noite de forma milagrosa. E não é assim, né? Eu entendo que como pesquisador, como médico, como um profissional de saúde, eu tenho que fazer esse alerta, né? Ou seja, se você quer começar a utilizar o X39, entenda que o X39 vai ser um catalisador. Ele vai te ajudar a alcançar resultados mais rápidos de forma cientificamente comprovada. Mas se você não também fizer a sua parte, né, pode ser que você não colhe os resultados que você está esperando, né, que você gostaria. Então, cuide-se, né, tenha bons hábitos, durma bem, se alimente bem, pratique atividade física, né, se hidrate e cuide principalmente do seu estresse emocional. Porque uma pessoa que está num quadro, por exemplo, de fibromialgia, geralmente ela tem algum tipo de estresse emocional associado, né? E isso tem que ser olhado com profundidade. Eu seria leviano de falar que ela vai colocar um X39 hoje e a fibromialgia dela vai se curar amanhã. Não. Tanto que nós dizemos, isso que você ponderou muito bem, né? A recomendação da empresa é em torno de 3 meses de uso para que nós possamos ver os resultados, né? Nesses 3 meses de uso, nós vamos ter um processo inflamatório reduzido. Nós vamos ter a diminuição do estresse oxidativo. Mas se a pessoa não se cuidar, o que que acontece? Vai ser como enxugar gelo. Eu acho que é a uhum. melhor analogia é enxugar gelo, né? Você coloca o PET, ele desinflama, mas você vai lá e inflama de novo. Aí você vai colocar o PET, vai desinflamar e os maus hábitos vão inflamar novamente. Então, eu entendo que o penso, né, que é o adesivo, ele é algo sim importante nesse processo de autocuidado, né? Mas que existe a necessidade de que a pessoa também se cuide, né? Então, aquela questão de, exatamente, mas aquela questão da pessoa dizer, será que isso me vai fazer bem? Será que isso me vai fazer mal? Será? No fundo.
só pode advir boas coisas quando nós despertamos o nosso corpo, o nosso exército de bombeiros a fazer o seu trabalho. Quer dizer, daí não pode advir uma coisa mal, não é, doutor? Perfeito, perfeito. Então, coloco, não coloco. Coloca, porque daí só pode advir benefícios dos bombeiros irem analisar o teu corpo e às vezes esses bombeiros dói-te aqui, mas às vezes os bombeiros começam por outro lado e a gente não nota logo aqui, mas os bombeiros estão a trabalhar. E claro que às vezes notamos logo, às vezes notamos mais tarde, mas uma coisa é certa: se os bombeiros estão alerta e estão a trabalhar no nosso corpo, e se nós damos tempo suficiente para que eles façam o seu trabalho, mal, daí nunca, nunca, nunca pode advir mal absolutamente nenhum. Concorda com esta afirmação, doutor? Perfeito, perfeito. Essa é a linha mesmo que nós temos que seguir, né? Ou seja, vamos fazer a nossa parte, né? Vamos fazer a nossa parte. Acho que é importante que nós possamos estimular essas células, né? Como você disse bem, a analogia dos bombeiros, né? Mas você não pode bloquear a passagem do caminhão de bombeiro, né? Você não pode jogar taxinhas no chão para ele furar o seu pneu. Senão você está fazendo ali como se fosse um boicote para a própria natureza, né? Então, para ajudar os bombeiros, basicamente, pronto, o doutor já falou, a melhoria dos nossos hábitos, não é? E realmente a beber água é uma coisa fundamental Sim. para que os bombeiros possam ter água para apagar os fogos, não é? Ou seja, Isso. fazendo uma analogia muito. A água é É muito por- importante para a comunicação do corpo, não é? sim, é porque esse peptídeo de cobre, né? Ele precisa de uma hidratação adequada para que ele possa ser transportado pelo corpo, né? Quando a pessoa está desidratada, o transporte de substâncias pelo sangue fica prejudicado. O sangue fica muito grosso, né? Então, é como se você tivesse ali um óleo muito grosso que não consegue fluir através de um tubo, né? Então, é isso, ele fica grudado na parede. E nós precisamos que esse óleo ele flua de uma maneira como se fosse uma água passando pelo encanamento, e não como uma graxa grudada na parede do tubo. Acho que é a forma fácil que as pessoas entendem. Bem. Só a última pergunta e com isso vamos finalizar a nossa chamada que já vai longa e o doutor tem os seus afazeres e está de certeza absoluta preocupado com o seu pai. Só uma última pergunta. Quando chega aquele momento do mês, beneficiam as mulheres, o que é que as mulheres podem beneficiar do X39 ou se o X39 pode ajudar nesse sentido? Então, Silvio, existe toda dor, ela, ela vem de um processo inflamatório, né? Então, quando nós temos, né, isso nós chamamos de dismenorreia, né? A dismenorreia são as dores causadas aí pela menstruação, por exemplo, né? Então, as dores no corpo, elas têm, eu digo que é o seguinte, nós podemos dar o mesmo beliscão, em Portugal fala-se beliscão ou não? Sim, sim, sim. Né? Um beliscão, com a mesma força em duas pessoas, e elas perceberem essa dor de forma completamente distinta, certo? E isso ocorre por quê? Porque o sistema nervoso, ele conduz esse estímulo doloroso de uma forma ampliada ou atenuada. Quanto maior é a inflamação, mais ampliado vai ser esse sinal. Imagina uma pessoa que não dormiu, por exemplo. Ela acorda já sentindo dor, a sentir dor, né? Uma pessoa que, se você der um tapa, um beliscão, uma pessoa que está há 3, 4 dias sem dormir, ela vai sentir essa dor muito mais forte do que uma pessoa que, por exemplo, pratica atividade física e que dorme bem todas as noites, porque ali o mecanismo da dor está atenuado, né? Inclusive, existem vários trabalhos científicos que mostram que a prática de atividade física é um dos melhores analgésicos existentes, né? Uhum. Então, veja bem, existe essa inflamação do sistema nervoso que leva a uma exacerbação da percepção da dor. Tanto que há mulheres que, em determinados momentos do mês, elas ficam muito irritadas, elas ficam muito sensíveis, elas se tornam muito reativas em determinadas situações, né? E o que existe isso que associa-se à inflamação do sistema nervoso com as alterações hormonais, né? E eventualmente algumas inflamações que ocorrem pela própria descamação do tecido ali do útero durante o período menstrual, né? E isso gera uma dor que para algumas mulheres é muito percebida e para outras é como se fosse
é algo absolutamente, vamos falar assim, normal, né? Ou seja, não percebido até para algumas pessoas, né? Então eu digo, por que que isso acontece? Acontece porque a modulação do sistema nervoso, ela é o que determina a intensidade da dor que essa pessoa vai perceber. Ela pode perceber uma dor muito intensa, né? Ela pode sentir uma dor muito intensa, ou ela pode sentir dor praticamente nenhuma. Tanto que alguns tratamentos são à base de anti-inflamatórios. Só que o anti-inflamatório ele não trata a causa, ele está só a mascarar sintomas, né? Então, é importante que nós consigamos reduzir essas inflamações, restaurar a capacidade do sistema nervoso de transmitir esses impulsos de uma forma mais equilibrada, mais natural, e principalmente diminuir a produção dos radicais livres, que são os responsáveis pela irritação das fibras nervosas. Quanto mais radicais livres a pessoa tem, mais irritada essa fibra nervosa fica. Então, mais dor ela vai sentir. Doutor, vou agora brincar um bocadinho com os homens todos de Portugal. As vendas vão disparar a partir da manhã em Portugal, porque descobrimos a cura para o mau feitio das nossas esposas, não só durante aquele período, mas no mês inteiro. Pessoal, comprem, apliquem e vão ver os resultados. Estou a brincar, doutor, estou a brincar. Estou a brincar, não me levem a mal, hein? Não me levem a mal. Mas tem a sua razão científica. Desculpe lá, doutor, esta brincadeira. Olha, doutor, muito, muito, muito obrigado. Ficamos todos muito, muito agradecidos. Eu sei que esta live vai ser muito útil para muitas pessoas compreenderem realmente que este é um assunto muitíssimo sério, que apesar da simplicidade, quando nós olhamos para este PETS, tem uma tecnologia e uma ciência muito, muito, muito séria por trás, uma ciência de muitos e muitos anos de estudo comprovado e com milhões de resultados pelo mundo inteiro que comprovam realmente, e também a razão para cientistas e investigadores como o doutor, e com muitos profissionais de saúde que nós temos centenas de profissionais de saúde na nossa equipa e cada vez mais esses profissionais de saúde se cederem ao trabalho, porque às vezes há determinados profissionais que são um pouquinho fechados a coisas diferentes, não é, doutor? Mas eu acho que a classe científica e a classe médica da medicina tradicional, se lhe pudermos chamar assim, está cada vez mais aberto a este tipo de ciência, não é, doutor? Eu entendo que toda inovação, quando ela surge no mercado, ela gera alguma estranheza, né? Gera algum tipo de questionamento, e isso é absolutamente natural. Mas, da mesma forma, só existe uma forma de comprovar, né, que algo realmente é eficiente ou não, que é pela experimentação, né? Ou seja, se as pessoas não tivessem tentado utilizar o antibiótico, todos morreriam de infecção. Se as pessoas não tentassem usar um quimioterápico, todos morreriam de câncer, né? Então, eu sempre, né, procuro fazer a experiência, né? Ou seja, a experimentação, certo? Foi a forma que eu utilizei, foi a forma que eu vi resultados acontecerem, né? E é o que eu recomendo. Se a pessoa tem alguma dúvida se funciona ou não, experimente, né? Eu acho que a única forma de ter a certeza se vai haver resultado ou não é através do teste, né? Então, se você entende que isso pode trazer benefícios e que isso pode, né, ajudar na sua qualidade de vida, né, na sua longevidade, na prevenção. Eu falo muito mais em prevenção, sabe, Silvio? Porque quando as pessoas já estão gravemente adoecidas, o mecanismo de cura é muito mais complexo e trabalhoso, né? Ou seja, é muito melhor nós tratarmos, né, de prevenir, ou seja, nós buscarmos a prevenção desses problemas através de quê? Através de todos esses hábitos e medidas que nós estamos a falar, né? Dos hábitos saudáveis, né? Da utilização do dispositivo, né? Do estímulo das células Então, luminais. aconselha que pessoas que aparentam uma saúde boa
e que até tenham bons hábitos, por uma questão de prevenção, usem também o PETS. É isso, doutor? Exatamente, esse é o grande ponto, né? Nós não Ou estamos a seja, isto não é falar. um PETS para doentes, é um PETS para toda a gente, é isso? Exato, exato, porque esse talvez seja o grande ponto, né? Isso auxilia o corpo no combate a patologias já estabelecidas? Eu entendo que sim, né? A ciência mostra que sim. Todavia, por que que vamos esperar ficarmos doentes para depois buscarmos uma terapia? Se nós podemos evitar que essas doenças surjam, né? Eu busco para minha saúde, para a saúde da minha família, evitar que a doença surja. Então, eu procuro não esperar um diagnóstico para começar um tratamento, né? Eu procuro promover a saúde para que, ao promover a saúde, essa doença ela nem mesmo apareça. É a forma que eu entendo a saúde hoje. Saúde é equilíbrio, né? Saúde é estar em estado de equilíbrio. E o corpo humano, ele se desequilibra à medida que envelhece. Ponto. Isso é indiscutível. Então, a restauração do equilíbrio, na minha visão, é a melhor maneira de nos mantermos saudáveis, longevos e, né, autônomos aí durante muitos, muitos anos. Eu acho que era isso que eu tinha para falar, Silvio. Quero te agradecer pelo convite mais uma vez, né? E ficar à disposição de todos aí. Estou nas redes sociais, estou no Instagram, lá no Facebook, no site. Se alguém precisar tirar alguma dúvida mais específica, como a pessoa que mandou aí, eu, né, infelizmente, eu não posso fazer uma consulta online de maneira pública, né? Mas se alguém precisar de uma conversa privada, eu fico à disposição também. Claro. Alguém que tenha um problema muito grave de joelho, o doutor Otávio Melo é sem dúvida nenhuma a pessoa indicada para vocês irem falar. Ok, doutor, muito obrigada. Espero sinceramente que todos nós aqui, a comunidade da LifeWave, no mundo inteiro que está a ouvir esta chamada, vão fazer uma oração pelo seu pai. Vamos estar a colocar força positiva no universo. Muito obrigado pelo seu sentido de serviço e obrigado porque esta informação foi super valiosa para todos nós, ok? Doutor, muito, muito, muito Obrigado. obrigado e Um abraço. vemos, tá? Obrigado, doutor. Até breve. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado.